Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos seguir com a nossa segunda parte da aula de prazos processuais, né? Agora a gente vai analisar como é que se conta os prazos, analisar algumas súmulas que falam sobre a contagem de prazo e entender um pouquinho, relembrar, né? Porque eu acho que vocês já tiveram bastante coisa disso sobre suspensão e interrupção do prazo, né? Quando um prazo suspende, como é que eu faço a contagem? Quando interrompe, como é que eu faço a contagem, né? Então a gente vai nessa parte da aula focar na contagem dos prazos processuais trabalhistas, tá bom? Bom, a CLT, no artigo 774, ela começa a tratar. Eu vou tentar segurar aqui para não ficar batendo o meu microfone chiando, tá? No artigo 774, ela traz para a gente detalhes sobre como que se conta os prazos no processo de trabalho, tá? E no 775 também. A gente precisa ler os dois ou entender os dois para poder fazer a análise correta, tá? O artigo 775, ele diz para a gente que os prazos são contados apenas em dias úteis, né? E aí o CPC começou com isso em 2015, né? E aí depois veio essa alteração no processo de trabalho. Eu acho que até tem aqui, foi em 2017 essa alteração, né? E foi com a reforma trabalhista. E aí os prazos trabalhistas passaram também a ter contagem em dias úteis. Então o 775 diz assim, ó, os prazos estabelecidos nesse título são contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Se a gente pegar o 774, olha o que o 774 está dizendo. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos nesse título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital no jornal oficial ou no que publicar o expediente do seu trabalho, ou ainda, daquela em que for afixado o edital na sede da junta, juízo ou tribunal. Olha que interessante. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital. Veja, o 774 está falando que os prazos contam a partir do dia em que você é intimado, no dia que você tem ciência, né? Ou seja, o primeiro dia do prazo, né, o início, o termo inicial do prazo, é o dia do susto, é o dia que você recebe a intimação. O dia que você recebe essa intimação, começa a contar o teu prazo. Você fala, começa a contar? Começa a contar, não, é o termo inicial, tá? A contagem, então, olha, é isso que eu quero que vocês entendam bem, porque na prova não pode fazer confusão. Termo inicial é o dia do susto, é o 774. O que é termo inicial? É o dia que inicia o prazo. Só que o 775 explica que para começar a contar, você exclui o início. O início é o dia do susto, é o dia da intimação. Por isso que a gente fala assim, se eu receber a intimação hoje, vai começar a contar a partir do dia útil seguinte. Se amanhã é dia útil, começa a contar amanhã. Exatamente. Então a gente faz certo, mas eu quero que vocês entendam a lógica, né? Porque na prova, toda prova você perguntar assim, qual é o termo inicial do prazo? É o dia que você recebeu a intimação, é o dia do susto. Aí você perguntar, quando inicia a contagem? Aí você exclui o dia do susto e começa a contar no dia útil seguinte. Então, se eu recebi uma intimação na segunda, o termo inicial é a segunda. Quando que começa a contar? Na terça, porque na contagem eu excluo o início. Olha só, então o 774 fala que o início, ele fala lá, ó, os prazos previstos contam-se conforme o caso a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital ou no que publicar o expediente do seu trabalho. Aí vem o 775. Os prazos serão contados em dias úteis com exclusão do dia do começo. Qual que é o dia do começo? É o dia do susto. É o dia da intimação. É o caput do 774. O 774 está falando quando começa o prazo. Mas o 775 está falando, ó, sabe aquele começo lá do 774, que é o dia que você recebe a intimação? Você exclui esse dia.
começa a contar no dia útil seguinte ao recebimento e inclui o último dia útil. Né? Então, é essa análise que eu quero que vocês tenham já de início. Saber a diferença de que início de prazo é diferente de início da contagem. Termo inicial de prazo é o dia do susto, é o dia que eu recebo a intimação. Início da contagem, eu excluo o começo, que é o dia que eu recebi a intimação, e começo a contar no dia útil seguinte. Então, assim, na prática, é automático, né? Você recebeu a intimação na sexta, você começa a contar na segunda. Você recebeu na quinta, começa na sexta. Se a sexta é feriado, na segunda. Então é tranquilo, na prática é tranquilo. A questão é que a gente precisa entender o conceito, entender essa lógica, porque na hora que você vai fazer uma prova, se vier lá qual o termo inicial do prazo, é o dia da intimação. É o dia que o cara recebeu a notificação, é o dia do susto. Aí se vier, mas quando inicia a contagem? Opa, aí a contagem eu excluo o começo, eu excluo o início. Então a gente não pode fazer confusão entre termo inicial e início da contagem. Início da contagem, eu excluo o termo inicial, eu excluo o dia do susto, tá bom? E começo a contar no dia útil seguinte. Então o que vocês já fazem é isso. Só que às vezes vocês fazem tão automático que vocês não param para pensar que esta lógica, essa regra, isso que a gente faz, está aqui na lei. A lei que nos orienta, olha, o dia que você recebe é o dia que começa o teu prazo, é o dia que começa. Só que na hora de contar, você exclui o começo, você exclui o início. Então, na hora de contar, você exclui o começo. Tá? Você exclui o início, que é o dia do susto. Então, se você recebeu na segunda-feira, começa o prazo na segunda-feira. Mas na hora de contar o início da contagem, você exclui a segunda e a contagem inicia no dia útil seguinte. É isso, tá? Isso é uma coisa que muita gente às vezes não consegue entender. O 774 ele ainda traz um detalhe no parágrafo único que é assim, ó, tratando-se de notificação postal, que é o que mais acontece, né, para nós, no caso de citação, né, são feitas via correio, tratando de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa do recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la no prazo de 48 horas ao tribunal. Isso eu já falei para vocês, né? Quando ocorre a citação via correio, né, e às vezes a empresa não está no local, o empregador não está ou está se recusando, enfim, né, criando embaraços, o correio tem que devolver essa notificação com a justificativa em 48 horas, para o seu trabalho tomar eventualmente alguma providência, se o reclamante solicitar, ou fazer a citação por edital, se for rito ordinário, porque no sumaríssimo não dá, né? Então, eu comentei isso com vocês na aula anterior. Né? Nós vamos ver aqui aquela súmula 16, né? Presume-se que a parte recebeu a notificação pelo correio em 48 horas, né? Só que também o correio tem que devolver em 48 horas se caso não encontrou, enfim, né? Então é um prazo que o legislador está dando. Se desrespeitar isso, não vai punir ninguém, na prática não tem responsabilidade. Está colocado aqui, mas eu acho que nem os carteiros sabem dessa responsabilidade, entendeu? Então eles devem ser orientados, mas eu acho que não sei nem se todos sabem dessa responsabilidade. Mas a ideia é essa. Quando a notificação é enviada por correio, né, a secretaria vai presumir que a parte recebeu em 48 horas. Se a parte não recebeu, se teve algum embaraço, algum problema, se recusou, o correio tem que devolver isso em 48 horas para o tribunal informando, né, sob pena de responsabilidade do servidor, do carteiro, tá? Então isso está no parágrafo único. O 775 eu já expliquei para vocês, né? Os prazos estabelecidos na instituição contados em dias úteis, então a base legal nossa para falar que os prazos trabalhistas são dias úteis é o 775, tá? Aí, aqui na apostila de vocês, estou tentando seguir para vocês acompanharem, tá? Eu coloco aí para vocês, então, essa explicação toda de que o começo é o dia do susto, né? É o dia da intimação, mas que na hora de contar eu excluo o começo, né? E então no início da contagem é o dia útil seguinte, começo ou termo inicial é o dia do susto, tá? Aí eu coloco para vocês, ó, detalho isso, parágrafo 1º e parágrafo 2º, 775, que eu acho importante a gente falar, tá? Diz assim, ó, comentei com vocês na aula passada isso, tá? Na parte anterior, na aula passada não, né? Na parte anterior, na parte 1. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Lembra que a gente falou de
de peremptórios e dilatórios. E eu falei para vocês que os dilatórios são convencionais, são prorrogáveis, os peremptórios são improrrogáveis, né? Nós falamos isso. Então, ainda falei para vocês, olha, os peremptórios também podem ser prorrogados. Aí eu coloquei o parágrafo primeiro. Aqui ele não fala, mas ele quer dizer, ó, os prazos podem ser prorrogados. Quais prazos? Todos. Peremptórios e dilatórios, mas principalmente aqui ele quer dizer para os peremptórios, porque, em regra, quem que não pode ser prorrogado? Os peremptórios. Ele não falaria isso para os dilatórios. Os dilatórios eu posso prorrogar. Então ele coloca, os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Quando o juiz entender necessário, que eu comentei com vocês isso, em virtude de força maior devidamente comprovada, que é o que eu até comentei com vocês a questão da pandemia, né? Então foi o finalzinho da parte 1, tá? Parágrafo 2º. Ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais. Então, você vê, ó, ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais. Então, aqui ele está falando de prazos também peremptórios. Mas, gente, a regra, quando ele coloca aqui, está colocando situações excepcionais, tá bom? Então, assim, ele quer dizer o quê? Olha, existem prazos que não são prorrogáveis, que são os prazos peremptórios, né? Estes prazos que não podem ser prorrogados, só seria justificável a sua prorrogação, por exceção, a critério do juiz, né? E quando tiver calamidade pública comprovada, que é o caso aqui, né? Aí ele coloca assim, ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-se à necessidade do conflito, de modo a conferir maior efetividade e tutela do direito. Então ele está deixando claro que se o juiz for modificar ou for prorrogar algum prazo, ele tem que justificar que isso é para melhorar a efetividade, tá, da tutela. É o que está colocando aqui no final. Para conferir maior efetividade da tutela do direito. Eu não vou entrar nessa questão da ordem de produção das provas, porque isso é questão do semestre que vem, tá? Tá uma coisa, ficou meio perdido aqui, né? Ele tá falando assim, ó, ao juiz incumbe dilatar os prazos e alterar a ordem dos meios de prova. Pô, podia ter colocado isso no outro parágrafo, né? Porque uma coisa é você falar que o juiz pode dilatar os prazos para justificar, para poder conferir maior efetividade à tutela de direito, e outra coisa é você falar que o juiz também pode inverter a ordem das provas, né, para também assegurar maior efetividade nas tutelas de direito. Então, ficou ruim aqui essa redação, tá? Mas o que nos interessa desse parágrafo 2º é isso. É que se o juiz entender, tudo é justificado, tá, gente? O juiz não pode simplesmente prorrogar um prazo sem uma justificativa, né? Ele tem que observar as regras de fundamentar a sua decisão. Então, via de regra, só prazos convencionais e eventualmente judiciais que são prorrogáveis, né? E os prazos legais não. Mas aqui a CLT traz essa possibilidade do juiz do trabalho poder prorrogar os prazos, inclusive os legais, né? Ele coloca prazos de um modo geral, então quando ele fala prazos inclui os legais, né? Quando o juiz entender que é necessário, né? E justificar isso, ou no caso de calamidade pública, tá? Isso nós falamos na parte anterior, tá? Só estou confirmando aqui, tá? Que mais? O 776 diz assim, o vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos escrivães e diretores de secretaria. Então tem que haver a certificação dos prazos, tá? Por quê? Para a parte saber que ocorreu a preclusão, né? Então ali certifica-se o decurso do prazo, quando certifica-se que decorreu o prazo e a parte não se manifestou, ocorreu a preclusão temporal, tá? Ocorreu a preclusão temporal. Aí eu separei para vocês 3 súmulas, tá? Para a gente comentar. Uma eu já comentei, em todas as aulas a gente está falando de prazo, que é a súmula 16, né? Que presume-se que quando a secretaria envia uma notificação, porque é muito cobrada essa súmula, tá, gente? Quando a secretaria envia uma notificação por correio, ela vai contar 48 horas, ela vai presumir que a parte recebeu em 48 horas. Se a parte não recebeu em 48 horas, a parte tem que fazer prova. A parte que vai provar para o juiz que recebeu em mais de 48 horas e pedir a restituição do prazo, né, ou a redesignação da audiência, se ela ficou prejudicada. Lembra da defesa que o prazo mínimo é 5 dias? Então, se ela recebe a notificação fora das 48 horas, ou seja, em 72 horas, ela corre o risco de ter que fazer a defesa em 4 dias, por exemplo, 3 dias. E aí ela vai ter que justificar para o juízo, né,
que recebeu muito depois a notificação e que isso comprometeu o prazo da defesa. O juiz, obviamente, vendo aquilo no AR, vai ver que realmente ela assinou numa data fora das 48 horas, bem depois, vai redesignar o prazo, vai restituir o prazo, redesignar a audiência, tá bom? Mas é a parte que vai ter que provar que recebeu fora das 48 horas. Isso é a súmula 16, tá bom? A súmula 1, ela só confirma ó, que quando a parte foi intimada na sexta-feira, né? É aquilo que nós falamos. Se você foi intimado na sexta, a sexta vai ser o começo, é o dia do susto. Então, na hora de contar, você exclui o começo, exclui a sexta e começa a contar na segunda. Então, eu coloquei para vocês aí, ó. Deixa eu até ver se a minha CLT tem a súmula 1 aqui no final. Ela costuma ter várias súmulas no decorrer dos artigos. Não, ela não tem. Tem no finalzinho só. Mas a súmula 1 diz assim, eu coloquei para vocês aí, quando a intimação tiver lugar na sexta ou a publicação com efeito de intimação for feita na sexta-feira, o prazo judicial será contado na segunda imediata, inclusive salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil seguinte. Ele quer dizer o seguinte, se você for intimado na sexta, vai escolher a sexta e começar a contar na segunda. Se a segunda não tiver expediente, for um feriado, começa a contar na terça. É simples assim. Você vai começar a contar no primeiro dia útil e vai contar nos dias úteis do prazo. Os prazos serão contados nos dias úteis. Tá? Início do prazo, dia em que foi intimado, né, é o dia em que eu não conto. Quando começa a contar o prazo, início da contagem, né, observar a contagem, exclui o começo e inclui o último. Então é isso que eu quero deixar claro. Início de prazo é o dia do susto. Início da contagem é o dia útil seguinte ao dia do susto. Se eu tomei o susto hoje, fui intimado hoje é o início do meu prazo. Início da contagem, se amanhã for dia útil, amanhã começa a contar, tá bom? Só lembrando que sábado, domingo e feriado não é dia útil, tá? Aí eu coloquei, destaquei para vocês ali, ó, início do prazo é diferente de início da contagem, tá? A súmula 262 é interessante porque é o seguinte, pessoal, como algumas notificações podem vir pelo correio, hoje eu já falei para vocês que o PJE é só a citação, basicamente, que vai pelo correio, e alguns outros atos. Então, isso acaba, né, com o PJE, isso acaba não tendo tanta necessidade mais. Mas imaginemos que o correio, em alguns locais, ele trabalha no sábado. Sábado de manhã, os carteiros entregam cartas em alguns locais. Então, pode acontecer da parte receber a carta no sábado. Então, por exemplo, a secretaria manda a notificação na quinta-feira, né? Então, quando a secretaria manda a notificação na quinta, ela vai presumir que recebeu em 48 horas, certo? 48 horas vai dar sábado, não vai? Ó? Você manda na quinta, sexta 24 horas, sábado 48 horas. E realmente, o correio muitas vezes entrega a correspondência no sábado. Caso a parte receba no sábado, presume que ela recebeu na segunda. Então, o dia do susto não é no sábado, porque sábado não é dia útil. Então, vai presumir que ela recebeu no dia útil seguinte ao sábado, que no caso seria a segunda. Se ela recebeu, então, na segunda, que é o dia do susto, começa a contar na terça. O início da contagem está na terça, se a terça for dia útil. Né? Se a segunda é dia útil, recebeu na segunda, e a terça não vai começar a contar na quarta. Entenderam? Então, assim, se você recebe uma notificação trabalhista no sábado por correio, o juiz presume que você vai receber na segunda. Então, o seu dia do susto vai ser a segunda, que é o dia útil seguinte. E começa a contar no dia útil subsequente, que seria a terça. Se terça for feriado, vai para a quarta. Se a segunda for feriado, presume que você recebeu na terça e começa a contar na quarta. Se quarta for feriado, na quinta. Entendeu? Então, é isso que a súmula quer dizer. Ó. Intimado ou notificado a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. Tá? Aí ele fala no 2, o recesso forense e as férias coletivas dos ministros do Tribunal Superior suspende os prazos recursais. A gente já vai ver essa questão de suspensão. Né? Aí eu explico isso para vocês, que eu acabei de falar. Né? Se você receber no sábado, isso eu acabei de falar, presume que recebeu na segunda, no primeiro dia útil seguinte ao sábado e começa a contar no dia útil subsequente. Né? Então,
Eu expliquei para vocês bonitinho aí, embaixo do inciso 2, isso que eu acabei de falar para vocês. Tá? 775A, né, em relação às férias. Né, tá escrito assim no 775A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Né? Aqui ele quer dizer o seguinte, que esse período vai ser um período de férias, né? Alguns falam recesso, mas para mim aqui é férias. Antigamente eram férias, aí passou a ser recesso, agora é férias mesmo, porque 30 dias aqui, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, é um período de férias forense. Né? Só vai realmente funcionar os servidores depois do recesso que eles têm, né, internamente, e os juízes que estão de plantão para as causas emergenciais. Né? Então, durante as férias, os juízes que estão de plantão para as causas emergenciais e os servidores também que estão de plantão, os servidores que estão fazendo revezamento, mas funciona só internamente. Tá? Não marca audiência, os prazos estão suspensos nesse período, tá bom? Ressalvadas as férias individuais, os feriados instituídos por lei, isso está no parágrafo 1º do 775, os juízes, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput desse artigo. Tá? Então, no período em que não tiver férias, ok. Então, ou se o cara não tiver de férias, estiver de plantão, ele vai ter que estar ali atuando. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não são realizadas audiências nem sessões de julgamento. Então, nesse período, os prazos estão suspensos e não podem ser realizados nem audiência e nem sessão de julgamento. Tá bom? Isso é o 775A. Aí eu coloco para vocês, então, eu coloco aqui para vocês, ó, exemplos. Pra gente, antes de a gente entrar em suspensão e interrupção, eu coloco exemplos para vocês para a gente fixar. Quem puder pegar um calendário, seria legal. Se você estiver assistindo pelo computador, pega o calendário do seu celular. Se você estiver assistindo pelo celular, vê se acha um calendário, dá um pause aí, vê se acha um calendário. Eu coloquei assim, ó. Exemplo, a parte foi intimada no dia 24 de abril de 2020. 24 de abril foi sexta-feira, tá? Para se manifestar no prazo de 5 dias úteis. Prazo legal, né? O prazo que a lei não prevê, o juiz também não falou nada, 5 dias úteis. Qual é o termo inicial do prazo? Qual que é o dia do susto? É o próprio dia 24 de abril, termo inicial. Tá? Quando começa a contar o prazo? Bom, aí você vai aqui no calendário, abril. Então, estou aqui com o mês de abril, ó. Tá? Abril, para vocês aí, tá? Então, veja, dia 24 é a sexta, ó. Não sei se dá para ver, 24 é sexta. Quando que eu vou começar a contar? Então, o início da contagem é, ó, segunda, 27, tá? Então, tá aí. Qual o termo inicial do prazo? 24. Quando começa a contagem? Dia 27, na segunda-feira. Que dia termina o prazo? Vamos contar 5 dias úteis. Então, ó, 27, 28, 29, 30. Primeiro, só que 1º de maio é feriado. E é uma sexta-feira. Então, eu pulo 1º de maio, que é sexta. Cuidado com os feriados nacionais. Feriados nacionais vocês têm que saber para a prova. Tá? E feriado municipal aí, não, aí eu teria que falar. E o feriado municipal a gente tem que comprovar no processo. Falei isso na aula passada, tá? Na parte anterior. Então, 27, 28, 29, 30, 1º de maio. 1º de maio é feriado. Eu pulo 1º de maio, que é sexta, pulo dia 2 de maio, que é sábado, pulo dia 3 de maio, que é domingo, e aí vai cair na segunda, 4 de maio. Então, aí o último dia do prazo nosso vai ser 4 de maio. 27, 28, 29, 30. Dia 1º é sexta, eu pulo. Sábado eu pulo, domingo eu pulo. Então vai cair 4 de maio, segunda-feira, tá? Aí eu explico porque terminaria dia 1º de maio na sexta, mas 1º de maio é feriado, então prorroga para 4 de maio, segunda-feira, tá? Vamos outro exemplo. A secretaria enviou uma notificação por correio para a parte no dia 23 de abril, quinta-feira. Então a secretaria enviou por correio na quinta. 48 horas, que presume que vai receber. Então, ó, dia 23 aqui no meu calendário, 23 de abril, é quinta-feira. O cara vai receber no sábado. Sábado é dia útil. O que a súmula 262 diz para mim?
que se acontecer de cair ou receber no sábado, presume que recebeu na segunda, 27. Então, o termo inicial nesse caso, quando a secretaria envia a notificação na quinta-feira, dia 23, está lá, ó. Qual o termo inicial? 27. A secretaria enviou a notificação dia 23. Eu tenho que contar 48 horas para, né, considerar recebido depois de 48 horas. 48 horas vai dar dia 25, que é sábado. A súmula 262 diz que quando receber no sábado, presume que recebeu no dia útil seguinte, que no caso é a segunda. A segunda aqui é dia 27. Então, cuidado quando a prova falar de notificação postal. Igual tá aqui. Você vai ter que contar aqui 48 horas primeiro, aí você vai achar o termo inicial. O termo inicial não é dia 23, porque você não recebeu dia 23. 23 foi enviado para você. Aí dia 24, 25 você recebeu. 25 não pode ser o termo inicial, porque é sábado. A súmula 262 diz que tem que ser o dia útil seguinte, que no caso é a segunda, 27 de abril. Tá? Quando começa a contar o prazo? Bom, se eu recebi, se considerou, né, presumiu que eu recebi na segunda, que é o dia útil seguinte, ao sábado ali, né? Se segunda é 27, 28 é terça. 28 de abril não é feriado, então começa a contar no dia 28 de abril, na terça-feira. Tá? Então o dia do susto passa a ser o dia 27 e a contagem no dia 28 de abril. Tá? E aí, se você quiser olhar o último dia do prazo, eu nem perguntei aqui, né? Mas o último dia vai ser, então, 27. Vai ser a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Se fosse 5 dias, vai ser 4 de maio também. Sabe por quê? Ó, 27, 28, 29, 30. 1º de maio é feriado, né? O quinto dia seria dia 1º de maio, é feriado. Você pula o dia 1º, pula o dia 2, que é sábado, dia 3, que é domingo. O último dia vai ser dia 4 de maio. Tá? Feriados nacionais, todos devem saber, né? Inclusive o judiciário, já falei isso para vocês, se tem a súmula 385 aqui, depois dá uma olhadinha na súmula 385, tá? Mas eu quero que fique claro que feriados municipais você precisa comprovar, sob pena da sua medida sem intempestiva, né? E suspensão e interrupção, pessoal. Suspensão de prazo, né? O prazo começa a contar, ó, vem as férias, né? Forense. Então, prazo começou a contar, né? Foi publicado, começou a contar, vem as férias. Suspende, então para de contar. Quando termina as férias, continua a contar de onde parou. Você conta o que sobrou. A dica é sempre essa. Suspensão, depois que termina a suspensão, eu conto o que sobra. Não começa a contar de novo o prazo, eu conto o que sobra. Então, se eu comecei a contar o prazo antes das férias, a gente viu claramente aqui na legislação que as férias é suspensão, é um exemplo de suspensão. As férias são, né, suspensão do prazo, elas são um exemplo de suspensão. Então, veja, eu comecei a contar, veio as férias forenses. Eu paro de contar, terminou as férias forenses, eu continuo a contar no primeiro dia útil seguinte. Tá? Então, eu coloquei para vocês, ó, prazo começou a ser contado, veio um feriado, por exemplo, e ele para de contar. Volta da onde ele tinha parado. Né? Continua a contar da onde parou. Dica, só conto o que sobrou. Tá? Aí o exemplo, 20 de dezembro a 20 de janeiro é a suspensão, né? É o período de férias. No dia 16 de dezembro, segunda-feira, tá? 16 de dezembro de 2019, estou contando 2019, recebo uma intimação para me manifestar em 5 dias. Então, se você pegar lá o calendário, acho que esse aqui não tem. 2019, acho que não tem. Mas se você pegar o calendário, 16 de dezembro é uma segunda-feira. Tá? E quando que vai ser suspenso as férias? Dia 20. Então, ó, se você recebeu na segunda intimação, né, segunda é o dia do susto. Então, terça, dia 17, começa a contar. Então, eu conto 17, 18, 19. Então, ó, 16 eu recebi e não conto, que é o dia do susto. Começo a contar dia 17, 18 e 19. Veja, eu tinha quantos dias ali? 5 dias para fazer. 5 dias úteis. Então, ó, eu contei 3 dias, suspendeu. Dia 21 de janeiro, volta a contar. Então, aí eu conto 21, 22. Então, 22 de janeiro termina o meu prazo. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu tenho um período de suspensão de 20 de dezembro a 20 de janeiro.
fui intimado dia 16, dia do susto. Iniciou meu prazo, mas eu excluo ele, que é o começo, né? É o dia do susto. Começa a contar no dia 17. Né? Então, 16 eu excluo, começo a contar. 17, 18, 19. Contei 3. Dia 20 já não vale. Já está suspenso, tem 3. Eu preciso de mais 2, que são 5 dias. Quando que termina a suspensão? Dia 20. Dia 20 ainda está suspenso. Então, dia 21 de janeiro, eu continuo a contar de onde parou, e 22 termina, que é o quinto dia. Isso é suspensão. Eu conto o que sobrou. Não sobrou 2? Não faltavam 2? Eu conto só mais 2. Tá? Aí, deixa eu só colocar aqui para vocês. Todos os nossos recursos trabalhistas, tá? Isso tem que saber para a prova. Qual o prazo dos recursos trabalhistas? 8 dias úteis. Qual é a exceção? Então, ó, recursos que nós temos. Recurso ordinário, vamos falar deles no semestre que vem, mas só para vocês saberem. Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento. Os recursos trabalhistas são 8 dias úteis. Tá? Agora, embargo de declaração, 5 dias úteis. Recurso extraordinário, 15 dias úteis. Tá? Eu quero que vocês saibam principalmente do recurso ordinário. O recurso ordinário, que é seria entre aspas nossa apelação, tá? É 8 dias úteis. Então é importante que vocês saibam esses prazos para a prova. Recurso ordinário, agravo do instrumento, tá? Recurso de revista, mas principalmente o recurso ordinário, 8 dias úteis. Tá? Embargo de declaração, 5 dias úteis. Tá? Os dois básicos vocês precisam saber para essa prova nossa. Recurso ordinário, 8 dias úteis, e embargo de declaração, 5 dias úteis. Tá? Aí coloquei para vocês aí, tá bom? Interrupção. Tá? Interrupção é mais gostoso para o advogado, porque aí o prazo começa a contar, vem a situação que interrompe, o prazo para de contar. Quando cessa a situação interruptiva, o prazo começa a contar todo de novo, inicia novamente. Então, olha a dica: suspensão, né? Cheio de S, conta o que sobrou. Interrupção, inicia novamente. Tá? Interrupção, inicia novamente. Suspensão, conta o que sobrou. E a interrupção, o embargo de declaração é um exemplo, eu coloquei para vocês aí. Ó. Então vamos imaginar, sai uma sentença, a sentença foi publicada, eu coloquei para vocês aí, ó, dia 24 de abril. Uma sentença foi publicada numa sexta-feira, nós temos calendário aí, acompanhe no calendário. 24 de abril, sexta-feira, saiu a sentença. Então o dia do susto é dia 24. Começo a contar dia 24? Não. Começo o meu prazo, mas a contagem eu excluo o começo, eu excluo o dia 24, que é o dia do susto. Então, dia 24 é sexta, pulo 24, que é sexta, 25 não conta, que é sábado, 26 não conta, que é domingo. Eu começo a contar dia 27. Né? Eu tenho 8 dias a partir do dia 27 para fazer o recurso ordinário. Só que se eu quiser fazer embargo de declaração antes, é 5 dias. Tá? Então, eu vou fazer o embargo de declaração. Qual que é o último dia do meu prazo para embargar a declaração? Bom, 27 é o primeiro dia, 28, 29, 30. Dia 1º de maio é feriado. Pulo dia 2, que é sábado, dia 3, que é domingo. O último dia vai ser 4 de maio. Dia 4 de maio é o último dia que eu tenho para embargar a declaração. Quando eu embargo de declaração no dia 4 de maio, os embargos interrompem o prazo do meu recurso ordinário. Eu coloquei até para vocês o artigo da CLT aí, ó, 897, azão, parágrafo 3º da CLT, diz que os embargos de declaração interrompem o prazo do recurso principal. Então, quer dizer, eu tinha 8 dias úteis para fazer o recurso ordinário. No 5º dia, eu fiz os embargos para sanar algum vício. Eu preciso, se tiver algum vício, sanar primeiro através de embargos, que é o próprio juiz que sana, né, para depois fazer o RO. Então, quando eu apresentei, eu pus os embargos de declaração, né, o termo correto é opor. Então, embargo de declaração, quando eu opus os embargos de declaração no 5º dia útil, se ele for conhecido, ele interrompe o prazo do recurso ordinário. Como assim interrompe? Se daqui, igual eu coloquei para vocês aí, daqui 2 meses o juiz publica a decisão dos embargos. Então aí eu vejo que eu perdi, né, o que eu ganhei. E aí eu não quero mais fazer nada, eu quero agora recorrer com recurso ordinário. Aí vai começar de novo, inicia novamente a contagem dos 8 dias úteis para o recurso ordinário, porque os embargos interromperam o prazo do meu recurso ordinário.
entendeu? Por isso que muitas vezes embargos é utilizado para má fé, para protelar, para ganhar tempo. Por quê? Porque você tem lá 8 dias para recorrer, nesses 8 dias tem que levantar depósito recursal, né? Custas. Então aí o advogado vai lá no 5º dia e embarga, né? O juiz não rejeita os embargos, mas conhece, então conhece e nega provimento. O fato do juiz conhecer, para o juiz conhecer, basta você fazer no prazo de 5 dias. Se os embargos forem opostos no prazo de 5 dias, o juiz conhece, né, e rejeita. O fato dele ter conhecido, né, conhecer quer dizer eu vou analisar. É isso, eu vou analisar. O fato do juiz falar eu vou analisar, eu conheço, né, já interrompe o prazo do recurso ordinário. Mesmo que você venha a perder os embargos, não tem problema. Se o juiz falou conheço, mas ó, nego o provimento, você não tem razão, interrompeu. Né? E aí, quando o juiz dá essa decisão, que você toma ciência que é publicada a decisão, eu conheci, fui, analisei, mas eu rejeito, eu entendo que não tem provimento. Você vai ser intimado e vai começar a contar novamente 8 dias úteis. Inicia novamente 8 dias úteis. Você vai receber a notificação, né, a intimação. Aquele dia que se recebe é o dia do susto, né? E no dia útil seguinte começam a contar 8 dias úteis para você fazer o recurso ordinário, tá? Agora, qual que é o risco? Se você faz os embargos e por acaso eles são intempestivos, né? Não está dentro do prazo de 5 dias, o juiz não conhece. Se o juiz não conhecer os seus embargos, ele não interrompe o prazo do RO. E aí, se ele não interrompeu, provavelmente quando sair a decisão dos embargos, já passou os 8 dias para o RO. Aí você perdeu o prazo do RO. Então, você tem que sempre fazer os embargos no prazo certinho, né, de até 5 dias úteis, porque se você fizer fora, o juiz não vai conhecer e aí não vai interromper o prazo do recurso ordinário. E, consequentemente, quando o juiz falar para você, ó, não conheço, ele vai falar isso dali 1 mês, 2. Porque você fez fora do prazo, você já perdeu os 8 dias do RO. Tá? Então tem que ter cuidado. Então coloquei para vocês isso aí, ó. Dia 24 de abril, sexta-feira, saiu a sentença, sou intimado, tenho 8 dias úteis para recorrer, portanto, começa a contar na segunda-feira, 27 de abril, é o que nós vimos aqui, né? E dia 7 de maio termina o prazo do meu RO. 7 de maio termina o prazo do meu RO, tá? Do meu recurso ordinário. 4 de maio termina o prazo dos meus embargos de declaração e 7 de maio terminaria o prazo do meu recurso ordinário. No 5º dia, que é o dia 4 de maio, eu fiz os embargos. Né? Porque aí você podia falar, então faltaram só 3. Quando eu receber a decisão dos embargos, eu conto mais 3. Não, como interrompe, eu começo a contar 8 de novo. Eu não conto o que sobrou. Não é suspensão. Né? É isso que não pode confundir. Então, eu fiz os embargos no 5º dia. Aí você fala, então, eu tinha o RO para fazer em 8, então faltaram 3. Quando os embargos forem decididos, eu vou ter mais 3. Não, não. Como ele interrompeu, você vai ter mais 8. Tá? Aí eu coloco, se a parte no 5º dia, 4 de maio, opôs embargos de declaração para sanar vício, e considerando que o juiz demorou 2 meses para julgar os embargos, ao sair a decisão depois de 2 meses, eu quero recorrer com RO. Né? Quantos dias eu vou ter para recorrer com RO? 3 ou 8? 8. Né? Porque interrompeu, os embargos interrompeu. Quando interrompe, depois que cessou a interrupção, quando o juiz dá a decisão, inicia novamente os 8 dias. Tá? Então, coloquei 8, pois interrompeu o prazo. Tá? Então é isso, pessoal. Contagem de prazo é isso. Acho que bem tranquilo, né? Depois que a gente começou a contar em dias úteis, ficou mais tranquilo ainda. Tá? Mas a segunda parte é isso aí. Então, acho que atos, termos e prazo a gente conclui, né? Concluiu essa semana. E aí na próxima aula a gente vai falar da reclamação trabalhista, os requisitos, né? Os pontos principais dela, tá bom? Até mais. E as dúvidas mandem por WhatsApp, tá bom?